Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós vamos estudar essa semana Doutrina e Convênio da sessão 98 à sessão 101. São 4 sessões aí, mas muito conteúdo para a gente estudar. Tá bom? Muitos versículos. Então, vamos começar aqui hoje na sessão 98. Vou compartilhar com vocês o contexto histórico, né, dessa sessão. Tem o contexto histórico no cabeçalho e eu trouxe alguns outros aqui também para nós. Essa revelação foi recebida pelo profeta Joseph Smith em Kittra, lá em Ohio. E a revelação era para os membros da igreja que vivia lá no Missouri, no condado de Jackson, onde era a cidade de Sião, tá bom? Então, a revelação era para eles ali. Na verdade, aqui, Oliver Cowdery ele mandou uma carta para Joseph Smith, avisando ali como é que estava a situação deles, de perseguição, tá bom? Estava chegando muitos membros da igreja lá no Missouri, contrariando a revelação do Senhor, porque o Senhor falou que para ir para a cidade lá de Sião, eles precisavam de uma recomendação de um bispo e assim por diante, né? A princípio, quando a gente recebe a revelação, a gente não entende, né? Mas depois a gente vê os motivos que o Senhor coloca algumas restrições. Ao chegar muita gente no Missouri ali, os vizinhos ficaram irados por conta da questão política, né? Agora tinha mais membros da igreja lá, né? E isso podia mudar o quadro político na eleição, votação, essas coisas. Então eles não gostaram. Também a questão cultural dos membros da igreja e também a questão de uma religião diferente. Então tudo isso fez com que os vizinhos deles pegassem bronca deles ali, né? E eles partiram a princípio para ameaças, ofensas e depois até mesmo para violência, tá bom? Então, Oliver Cowdery ele manda essa carta para Joseph Smith, mas antes que essa carta chegue a Joseph Smith, né? Aqui é cerca de 1.400 quilômetros de distância, né? Do Missouri até a cidade de Kittra ali. A situação piorou ainda mais lá, tá bom? Mas essa revelação, ela traz, então, o que os membros da igreja deveriam fazer lá. Só para ver o quadro, como ficou, né? O povo ali, né, das cidades, eles se reuniram e fizeram uma votação que eles tinham que abandonar, né, o estado ali, sair do condado de Jackson, tá bom? Eles falaram que não poderiam chegar mais membros e os que estavam lá tinham que sair. E a igreja então pediu ali para eles 3 meses, né, para que eles pudessem resolver e dar uma resposta para eles. Porém, né, eles não aceitaram. Aí os líderes da igreja debateram novamente e falaram: então nos dê 10 dias. Mas eles falaram: vocês têm 15 minutos, né? Então fazendo assim com que eles fossem expulsos do condado de Jackson ali. Bom, na verdade, né, eu estou contando o contexto histórico amplo aqui da situação. W. Phelps aqui, W. Phelps e Orson Hyde, eles vão até o governador, o nome do governador era Daniel Duncan, e falou para ele, né, da situação lá com os membros da igreja, o que o governador lamentou a violência que os membros da igreja estavam sofrendo, porém falou: olha, você não tem o que eu possa fazer, você tem que processar eles judicialmente, né? Foi o que ele fez, mas não adiantou muita coisa ali nesse aspecto também, tá bom? Então a gente vai ver aqui a seção 98, que ela traz não somente um consolo para os membros da igreja ali, tá bom? Mas ela traz ali também orientação do que eles deveriam fazer. E eu acredito fielmente que se os membros da igreja tivessem seguido à risca o que essa revelação aqui, que eu vou estar compartilhando agora, ela traz, eles não teriam sido expulsos daquele local. Eu acredito que essa revelação era a solução, tá bom? Essa revelação vai falar sobre paz, sobre ter paz e não fazer vingança, tá bom? Como diz aquela frase, né? Eu peguei a frase aqui, aquela frase que diz assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Essa frase ela ficou popular no Brasil pelo personagem do Seu Madruga, né? Do seriado lá no mexicano Chaves, tá bom? Mas a autoria dessa frase aqui
é do filósofo estoico romano chamado Lúcio Enel Sêneca, né, o nome aqui dele. Então, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ao tentarem se vingar, né, pelas afrontas que eles estavam sofrendo, acabaram sendo todos expulsos ali, todo mundo sofrendo, tá bom? E essa revelação, ela traz a questão de paz, né, que eles deveriam ter, perdoar, ter paz e assim por diante. Mas é mais fácil para mim falar aqui sentado, né, no conforto de minha casa, do que se eu estivesse vivendo naquela situação, tendo, sofrendo até mesmo abusos violentos e ficar quieto, né? É bem difícil. Mas à medida que a gente vai adquirindo maturidade, essa deve ser a nossa orientação, seguir o que o Senhor nos pede, tá bom? Eu tenho certeza que nós hoje, nós não faríamos coisas ou agiríamos diferente de quando nós fazíamos na infância, porque nossa maturidade espiritual está diferente. Então vamos lá para a revelação aqui, como é muito versículos, muito ensinamento. Eu vou compartilhar com vocês, ler os versículos, por exemplo, vou ler do versículo 1 ao 3 aqui, que é uma espécie de introdução, tá bom, dessa revelação aqui. E aí eu trago algumas explicações. Não vai dar para trazer versículo por versículo, porque são muitas coisas aqui para aprender, tá bom? Então vamos lá. E as 4 sessões aqui que nós vamos estudar essa semana são grandes, né? Tem sessão aí de 101 versículos, tá bom? Então essa aqui, vamos lá. Versículo, sessão 98, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Em verdade vos digo, meus amigos, não temais, e se console o vosso coração, sim, regozijai-vos sempre e em tudo dai graça, esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote, e estão registradas com ele, e selo e testamento. E o Senhor jurou, decretou que serão atendidas. Portanto, ele vos faz essa promessa, com um convênio imutável de que serão cumpridas, e todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem, e para a glória de meu nome, diz o Senhor. Então aqui o Senhor, antes de tudo, né, de falar da guerra, das dificuldades que eles estavam tendo, o Senhor fala, consola o povo aqui. Ele consola, consolai o coração deles, né? Fala para que eles possam ter paz, regozijo, tá bom? Aqui então o tema seria gratidão, gratidão em todas as circunstâncias, inclusive aqui nas circunstâncias de perseguição que eles estavam tendo. Não é que Deus ele está ignorando a dor de seu povo, né? Mas a gente tem que confiar que Ele está no controle da situação, que Ele pode fazer todas as coisas, tá bom? Esse que é o ponto aqui. Até mesmo para mostrar que ele não esquece, ele falou: as orações estão sendo ouvidas e registradas. Essa é uma figura de linguagem para o Senhor. Por quê? A gente, quando registra, escreve algo no caderno, porque nossa memória falha, estando registrado ali, não esquece, né? A gente for lá consultar, vai estar lá na hora. Então, quando o Senhor fala aqui que ele registrou a oração, não é somente que ouviu, ele registrou, ele tem ciência do que está acontecendo. E aí, então, ele até se revela aqui como Senhor de Sabaote, que significa Senhor dos Exércitos. É o Senhor que tem o poder de todas as coisas fazer. Então, eu acho lindo a parte que as orações aqui eles estão sendo registradas perante o Senhor. Isso significa que ele não esquece, né? E que ele tem poder para agir, conforme mostrou aqui, né? Então, ele falou aqui desse convênio imutável, né, para eles. E aqui até mesmo quando ele fala aqui que todas as coisas reverterão para o vosso bem, inclusive as perseguições que eles estavam tendo ali, isso lembra lá Romanos 8, versículo 28, quando Paulo diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa aqui, esses 3 versículos é como uma introdução para nós aqui, tá bom? Uma aplicação para nós e uma introdução para eles. Do versículo 4 ao 10, que eu vou ler agora, esse bloco ele faz uma declaração muito importante sobre a lei e a liberdade, né, que eles deveriam ter, de governo justo também, tá bom?
Eu até trouxe uma frase aqui, porque esses versículos me fez lembrar essa frase aqui, ó. Como vai falar do governo, né, governos injustos e coisas assim, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, essa frase ela não tem um autor específico. E por que eu estou usando aqui? Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque realmente isso foi escrito tanto tempo atrás, né, basicamente aí há 200 anos atrás, e está valendo hoje. Né? É como se fosse o mesmo quadro que nós temos da política. Tá bom? Então vamos lá aqui. Vou ler do versículo 1 ao 10 e aí eu faço os comentários aqui. Versículo do 1 ao 10, não, do 4 ao 10. Agora em verdade vos digo a respeito das leis do país. E é minha vontade que meu povo procure fazer todas as coisas que eu lhe mandar. Eis que a lei do país que for constitucional, que apoiar o princípio da liberdade, da soberania, dos direitos e os privilégios, pertencerá a toda a humanidade e será justificável perante mim. Portanto, eu, o Senhor, vos justifico, vós, vós e vossos irmãos de minha igreja, no apoio das leis, que é a lei condicional do país. Então o Senhor fala para eles não ir contra a lei, não se vingar, tá bom? Nesse aspecto. Então, veja aqui que eu acredito que se eles seguissem à risca essas coisas, que eles teriam permanecido lá no condado de Jackson. Portanto, as leis dos homens, que for mais ou menos do que isso, provém do mal. Eu, Senhor Deus, liberto-vos. Portanto, sois verdadeiramente livre, e a lei também vos liberta. Mas quando os iníquos governam, o povo planteia, né? Conforme eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Versículo 9 novamente. Mas quando os iníquos governam, o povo planteia. Deve-se, portanto, procurar diligentemente homens honestos, homens sábios, homens bons, homens sábios, e devereis apoiar, pois o que for menos do que isso provém do mal. Então vamos lá para algumas considerações desses versículos que nós lemos aqui. Aqui falou, né, para eles não desistir, mas também falou que eles não deveriam lutar. Alguns membros da igreja queriam revidar, né, o que eles estavam passando ali no momento. Inclusive agressões físicas também, eles queriam revidar. Porém, o Senhor fala aqui da lei, né? O Senhor responde que a lei verdadeira é aquela que protege e liberta a todos. Aqui ele está falando, né, da questão da... Quando fala que a lei liberta, é que o Senhor dá o arbítrio para nós. A lei nos liberta nesse aspecto. E nos protege também. A lei foi feita para proteger, tá bom? Aqui a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na sessão 101 essa semana, do versículo 77 a 80. Tem a ver com esses versículos da outra revelação. Bom, aqui nada mais quando fala que a lei liberta é que nós deveríamos temer a lei, quebrar a lei. Mas o que nós vemos hoje em dia é as pessoas temendo os juízes e não a lei. Porque cada um está aplicando a lei do jeito que quer dizer, às vezes até burlando a lei por modo de vingança ou alguma coisa. Então não é bom. O que eu estou colocando aqui é que nós devemos seguir a lei, não ter medo dos juízes, tá bom? Os juízes, aliás, eles têm que ser imparcial, só aplicar a lei, é isso, né? É isso aqui. Então, por isso, as pessoas não deveriam temer os juízes, mas sim a lei, ao quebrar as leis ali. Bom, aqui também temos um fundamento, né, da liberdade, que falou por meio das leis, que é o arbítrio, tá bom? Que é o plano ali, faz parte do plano central de Deus, o arbítrio para nós também. Aqui falou que quando os iníquos governam, o povo planteia. E aqui mostra também a nossa responsabilidade, porque nós elegemos esses governantes. Então o Senhor pede aqui que nós escolhemos o quê? No próprio versículo falou de homens, homens e mulheres, né? Que está no âmbito geral aqui. Nós escolhemos pessoas justas, pessoas sábias para nos governar,
tá bom? Porque se nós colocarmos pessoas iníquas para governar, né, o que vai acontecer? O povo planteia, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo, agora aqui do versículo do 11 ao 16. Aí a gente finaliza por hoje, tá bom? Agora aqui do 11 ao 16 vai falar sobre a fidelidade e a paciência, né? As provações e a paciência nós devemos ter, tá bom? Ou seja, alcançar a paz aqui. Vamos lá, do versículo 11 ao 16 diz assim: E dou-vos o mandamento de renunciardes a todo o mal, e vos apegardes a tudo que é bem, e viverdes com toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito, e com isso vos testarei e provarei. E quem perder a vida na minha causa, por amor ao meu nome, tornará a encontrá-la, sim, vida eterna. Portanto, não temais os vossos inimigos, pois decretei em meu coração, diz o Senhor, que vos provarei em todas as coisas para ver se permanecerão no meu convênio, e mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos. Porque se não permanecerdes em meu convênio, não sereis dignos de mim. Portanto, renunciai à guerra, proclamai a paz, procurai diligentemente voltar o coração dos filhos para os pais e o coração dos pais aos filhos. Então, algumas ponderações aqui desse versículo, tá bom? Que o Senhor, ao invés de incentivar a vingança, ele pede que nós renunciemos o mal, não é só renunciar ao mal, mas procurar o bem, conforme ele aqui, renunciar o mal e proclamar a paz, né? É o que ele coloca aqui. Aqui parece uma loucura, e eu já falei aqui que é mais fácil eu estar sentado aqui e falar sobre isso do que se eu estivesse vivendo lá, sofrendo inclusive não somente ameaças, mas sofrendo ali realmente não só perseguição, mas abusos físicos, né? Eles estavam apanhando. Para mim é muito mais fácil falar para eles não revidar, mas eu acredito que fielmente essa revelação aqui fala que se eles não revidassem, poderiam até acontecer, como diz a revelação aqui, que alguns morreriam, mas esses receberiam a vida eterna. E talvez ao não revidar, mudaria o quadro ali daquelas pessoas. Talvez não, eu acredito que fielmente, se eles cumprissem isso, teria mudado. Isso me lembra da história no livro de Mórmon, quando o povo, né, que era lamanita, se convertem ao Senhor e se tornam então nefitas, né, fazem parte do povo de Deus. E aí os inimigos, né, vêm atacá-los, eles haviam feito convênios de não pegarem armas de guerra, então eles se deixam matar, né, ali por conta disso, do convênio que eles fizeram. E aí, por conta que os inimigos estavam matando e vendo que eles não estavam revidando, eles jogam suas armas de guerra no chão e também fazem convênio com Deus e mudam a vida deles. Eu acredito que poderia ter acontecido algo nesse aspecto ali no condado de Jack, se eles não revidassem, se eles não tentassem se vingar. Conforme nós começamos a mensagem, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A questão de se vingar fez com que eles fossem expulsos, tá bom? Então, voltando aqui para o comentário, é renunciar ao mal e viver plenamente a palavra de Deus, conforme lá em Mateus 4:4. A palavra de Deus é a palavra de Deus viva, tá bom? A palavra revelada, não somente a que já está escrita nas Escrituras. Aqui também a gente falou sobre as provações, né? Nas provações que o Senhor vai ver a nossa fidelidade a Deus, né? Na calmaria é muito fácil ser fiel. E na dificuldade, né? Na dificuldade é que a gente está sendo provado. Apesar que uma pessoa que se mantém mesmo em não dificuldade, né? Porque a dificuldade às vezes nós causamos por desobediência. Mas uma pessoa que leva a vida inteira fiel ali, né, se mantendo no caminho, isso já é a prova da fidelidade dela. Né? Não precisaria um teste, né? Mas aqui o Senhor falou que provaria eles para mostrar a fidelidade deles ao convênio, se eles iriam quebrar os convênios de Deus.
tá bom? Então é na hora da prova que é o teste ali, se a gente é fiel ou não. Bom, nosso tempo finalizou aqui, tá bom? Então, vamos finalizar aqui a mensagem. Eu acredito fielmente que eles não teriam sido expulsos se eles obedecessem essa revelação aqui. Mas, conforme eu falei, é mais fácil falar do que agir, tá bom? E na situação que eles estavam vivendo lá. Então, é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.